Olá, eu sou a Maria Eduarda Barros, repórter da Agência de Notícias do CEUB, e hoje eu tô aqui com a professora Isabela Mello, de Psicologia daqui do CEUB também, para falar um pouco sobre a privacidade das crianças na rede, se é ou não algo real. Então, olá professora, obrigada pela sua presença aqui, por estar dando a gente esse prazer de estar com você. O prazer é todo meu, é sempre interessante poder contribuir nesse sentido, oferecendo reflexões aqui quentinhas desse ambiente de construção de conhecimento. Muito obrigada pelo convite. Então, a primeira pergunta inicial é: se tratando de internet e redes sociais, as crianças e jovens devem ou não ter uma privacidade? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque quando se trata de expectativas ou regras para a criação de crianças e adolescentes, depende. Depende primeiramente da idade dessas pessoas, né? Então, quanto mais novinhos eles forem, maior existe uma demanda para que os pais acompanhem e saibam o que está acontecendo, né? E aí, conforme as crianças vão crescendo, entram para a pré-adolescência, posteriormente para a adolescência, é recomendado que elas vão ganhando algum nível de autonomia e de privacidade. Esse acompanhamento e esse desenvolvimento da privacidade, da autonomia e da independência, precisa acompanhar o processo de desenvolvimento psicossocial da criança. E vai haver diferentes necessidades para diferentes fases e diferentes momentos desse desenvolvimento psicossocial. Então, quando as pessoas estão entrando para a adolescência, elas estão entrando no momento de fortalecimento e de consolidação do seu senso de eu. E aí vai ser normal, até esperado, que elas queiram fazer algumas distinções de o que contar para quem, o que não contar para quem. É claro, é importante que os pais continuem a manter algum tipo de acompanhamento, sendo responsáveis legais por essas pessoas, crianças ou adolescentes, porque talvez a gente pudesse pensar a internet como uma grande praça, né? Quando eu estava no meu estágio, eu lembro de ir a uma palestra no Ministério Público aqui do DF, em que essa metáfora foi utilizada e eu acho ela muito interessante. Então, se na internet uma praça pública, como é que a gente geralmente age quando se trata de crianças e adolescentes em praças públicas? Então, criança a gente não deixa ir sozinha, não sabemos quem vai estar lá, ela está ainda descobrindo e desenvolvendo as formas de se automanejar, de se autoproteger, entendendo o que são riscos potenciais para elas. E quando se trata de adolescentes, a gente deixa que eles frequentem um pouco mais sozinhos, mas ainda com supervisão, porque no fim das contas, considerando o estatuto da criança e do adolescente, é responsabilidade de todos os adultos, principalmente dos responsáveis, garantir o bem-estar dessas pessoas. E já falando assim de idade, qual seria assim uma idade boa, digamos assim, para poder as crianças e jovens começarem a usar as redes sociais, até com proteção dos pais ou sem também? Eu penso que a resposta para essa pergunta ela pode ser anterior à questão da idade, né? Talvez valha a pena a gente se questionar quais são os objetivos do uso das redes sociais e quais são os benefícios e possíveis riscos, né? Sendo as redes sociais, então, retratos do que a sociedade desenvolve, pensa e regula naquele momento histórico, é possível que a gente se depare, tanto adultos, mas também crianças e adolescentes, com a reprodução de dinâmicas de violência que estão presentes para o cotidiano. Sejam dinâmicas essas de racismo, de homofobia, de classismo, de capacitismo. Então, antes de a gente pensar uma idade em que as crianças ou adolescentes estariam prontos para isso, é bastante importante pensarmos que tipo de uso, quais são os objetivos e o que pode acontecer com elas. Da mesma forma que a gente faria caso fosse deixá-las brincar na rua ou ir para a praça, é relevante fazer essa observação. E aí, na entrada para a adolescência, quando essas pessoas estão consolidando o seu processo de diferenciação, afirmando eu sou eu, não sou você, mãe, pai,
nesse processo, elas vão procurando por identificação com os seus pares, com pessoas que se pareçam com elas, que tenham interesses em comum, interesses culturais, musicais, de filmes, de jogos, e se organizando em grupos, em comunidades, né? Ainda assim, é importante que os pais tenham noção de que tipo de ambiente essas comunidades estão desenvolvendo, porque pode ser que em alguns desses ambientes a gente encontre algumas práticas potencialmente tóxicas ou violentas. E já que você falou, né, de depender, na sua opinião, existe alguma diferença significativa na necessidade de privacidade entre uma criança, um adolescente, por exemplo, de uns 13, 14 anos, para um jovem adulto de uns 16, 17? Sim, apesar de o intervalo de tempo parecer pouco, 3 anos, né? Nessa época da vida, muita coisa acontece em 3 anos. A gente se transforma e retransforma em 3 anos. Porque proporcionalmente corresponde a uma fração grande da vida. Para mim, agora, 3 anos não é tão grande assim. E aí, em 3 anos, em um momento de transição da infância para a vida adulta, que é a adolescência, as transformações ocorrem em um ritmo bastante acelerado, inclusive por conta de mudanças fisiológicas e hormonais. E sim, então essas pessoas que estão findando a adolescência, entrando para a vida adulta, né? Então estão acabando a adolescência ali com cerca de 18 anos e começando a vida adulta, elas vão ter uma demanda maior por privacidade. A gente entende que isso pode ser desenvolvido conforme exista um diálogo aberto, franco e seguro entre os pais e os filhos. Nessa troca desse diálogo seguro, pode ser que os pais tenham algum nível de segurança, nunca vai ser uma segurança integral. Mesmo pais de adultos nunca têm uma segurança integral do que os filhos estão fazendo. Mas pode haver uma potencialização dessa segurança no sentido de, olha, eu percebo que meu filho tem consciência do que está fazendo, com que tipo de pessoa ele está interagindo, como é que são essas interações ali dentro, né? Ao passo que quanto mais novo, esse processo de formação de um senso de autoproteção, de moral, de civilidade, ele ainda está acontecendo. Atualmente, a OMS entende que a gente vai concluir a formação neuronal por volta dos 24, 25 anos. E aí, nesse momento, até esse momento, a gente está consolidando e fortalecendo o pensamento abstrato, a capacidade de ler normas morais, expectativas sociais, fazer previsões. Quanto mais novo a gente maior a tendência de operarmos no campo do concreto e tentar resolver as nossas questões em um campo do concreto. Por isso que o uso de redes sociais por pessoas muito mais novas tem um risco especial aumentado de trazer prejuízos para a saúde mental delas. Sobre esses riscos, tem alguns que os pais não podem prever, né? Mesmo com essa supervisão das redes sociais dos filhos, tanto novos quanto mais adolescentes, já na fase quase adulta, né? Até nós mesmos, adultos, não conseguimos prever alguns riscos. E quais seriam eles, assim, para as crianças? Você tem, assim, uma imagem deles ou não? Os riscos são infinitos. Talvez o que a gente mais escute falar, porque tende a gerar um impacto muito maior, até mesmo em termos de mídia, são prejuízos para a integridade física e emocional que decorrem de trends ou de modas. Esses não são os únicos, talvez sejam os mais visíveis, e quando chegam à mídia, passam, né, ou têm esse alcance muito grande de grandes veículos, isso tende a chamar bastante a atenção, não só de pais, mas também de educadores. Então, nessa ânsia que crianças e adolescentes têm por se conectarem com pessoas que são semelhantes a elas, pode ser que elas estejam mais vulneráveis de entrar em grupos que promovam dinâmicas, movimentos ou até mesmo trends particularmente perigosos, né? E eu entendo que talvez o cenário que se pinta dessa forma ele seja bastante aterrorizante ou até mesmo ansiogênico para os pais. De, bom, a praça pública eu posso fazer o quê? E geralmente, quando se trata de questões de família,
um diálogo aberto, franco e seguro, o acolhimento sem julgamento das demandas que aquelas pessoas trazem, isso tende a formar vínculos emocionalmente satisfatórios, seguros, e que aquelas pessoas sabem que podem contar com o suporte umas das outras sem sofrerem represálias. Não estou dizendo com isso que os pais vão aceitar qualquer coisa que os filhos façam, mas que de forma contínua, em um processo que vai se desenvolvendo por toda a vida, eles se coloquem enquanto um porto seguro de confiança, de conselhos, de cuidado, até de quando os filhos se arrependem. Poxa, fiz uma coisa, me arrependi e descobri que fiz uma grande bobagem. Eu sei que eu posso contar com os meus pais. Então, essa presença constante e segura, desde a primeira infância até aí, quando todos forem idosos nessa família, fortalece e protege não só a saúde mental, mas física também dos integrantes dessa família. E esse monitoramento constante, por acaso será que não faz com que os jovens, eles se sintam sem confiança, eles sintam que eles não têm autonomia própria em relação aos pais e que eles estão sendo sempre muito super protegidos, então eles não tendem a fugir a isso ou não? Eu acredito que quanto mais seguro for esse diálogo dentro de casa, e franco também, que os pais falam, claro, de acordo com a idade dos filhos, né? Então, quando crianças fazem perguntas sobre, por exemplo, de onde vieram os irmãozinhos, a gente vai responder no nível de compreensão daquele momento etário. E conforme essas perguntas surgirem novamente, com o passar do tempo, a gente vai complexificando essas respostas. Então, na manutenção desse diálogo em que os adultos se colocam enquanto figura de segurança, de suporte, de cuidado, não de julgamento, não de ameaça, a forma do monitoramento ela pode ser dialogada, combinada entre pais e filhos. Havendo esse exercício de confiança, de eu confio que você cuida de mim e eu quero, né, corresponder a essas expectativas, a gente pode gerenciar ou até reduzir bastante esses incômodos de eu estou sendo muito vigiado, não posso ser espontâneo, né? Eu entendo que, por exemplo, para adolescentes homossexuais, se não tiver havido um cuidado, um acolhimento e uma segurança fortes nesse seio familiar anteriormente, eles vão procurar por suas comunidades de identificação, porque se sentir sozinho e isolado é terrível, do ponto de vista evolutivo, inclusive é muito ruim, e não vão contar para os pais, né? Ao passo que se tiver acontecido o acolhimento anterior na família, a busca por essas comunidades vai se dar de uma outra maneira, muito mais leve, com muito menos pressões. E a mídia em si coloca muito pressão nos pais, na escola também dos filhos, falando que a culpa das redes sociais são muito por deixar, né, as crianças sozinhas e tudo mais. E, assim, qual seria a sua opinião a respeito disso? Da mídia chegar e falar que é só os pais que têm que monitorar os filhos e é isso. Quando a gente fala do cuidado com crianças e adolescentes, no Brasil a gente tem um marco importantíssimo que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. E o ECA é um marco civilizatório para a sociedade brasileira de várias formas. A que eu quero puxar aqui é essa responsabilidade integral de todos os adultos brasileiros sobre todas as crianças e adolescentes. Então, não importa se você é pai, mãe, tio, um conhecido, se existe algum tipo de risco para a criança ou adolescente, é nosso dever, enquanto cidadãos brasileiros, promover a segurança e o cuidado, a preservação da integridade dessas pessoas. Então, o ECA, tendo feito esse marco, ele coloca também o Estado enquanto talvez o maior responsável pela manutenção da integridade de crianças e adolescentes. E aí, pensando esse papel do Estado, a gente pode pensar a proposição de políticas públicas, não só políticas públicas voltadas para a infância e adolescência, mas para habitação,
para transporte, para lazer, para qualidade de vida, para saúde, inclusive para os pais. Porque pais que não estão ansiosos, que não estão preocupados, que não estão angustiados com, por exemplo, a empregabilidade, né? São pais que têm muito mais recursos emocionais para oferecer de cuidado e suporte para os filhos. Então, quando a gente pensa os impactos para a integridade da saúde de crianças e adolescentes a partir do uso de redes sociais, a gente está diante de um problema de saúde pública. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, nas diferentes instâncias que estamos colocados, nos posicionar de forma ativa nesse sentido, né? Então, podemos pensar também em políticas públicas ou leis de regulamentação dessas plataformas para adequação delas às demandas e às normas legais do nosso país. E dizem também que um tempo de qualidade dos pais com os filhos também é a melhor solução, né? Para tirar eles das redes, para poder trazer eles para esse mundo offline, né? Como a gente fala geralmente, e ter uma conversa melhor com as crianças e adolescentes para eles tomarem mesmo cuidado, né? Com o que eles veem nas redes. Exato. Quando eu era mais nova, a internet era um lugar. E costumava ser a sala de casa. A gente ligava o desktop na sala de casa, conectava a internet, usava, depois conectava. Com a colocação da internet na palma da mão, no bolso, é necessário que a gente tenha justamente mais atenção na intencionalidade do uso. Porque apesar de a gente ter focado aqui nas reverberações que isso tem para crianças e adolescentes, adultos também têm passado por consequências consideráveis desse uso, né? E são questões que chegam pro atendimento clínico da psicologia. Pessoas que se sentem angustiadas, que se sentem ansiosas, que vão apresentar sintomas depressivos, inclusive. Então, o uso intencional das redes sociais pelos adultos, ele pode servir enquanto um exemplo, até com um cunho pedagógico para as crianças. Então, como é que a gente usa o celular em casa? Na hora do jantar, o celular fica sobre a mesa ou ele fica num outro lugar, fica num outro cômodo até? Antes de dormir, como é que a gente usa? De manhã cedo, né? Então, refletir o próprio uso enquanto adulto é um passo essencial para que daí a gente pense como fazer o suporte e a educação do uso de ferramentas online por crianças e adolescentes. Muito obrigada, professora, pela sua colaboração e pelo seu tempo. Acho que nossa conversa foi muito incrível a respeito desse tema. Então, muito obrigada. Muito obrigada e contem sempre comigo. Obrigada.